Abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3, no verso do número 23 e 24. Romanos, capítulo número 3, versos 23 e 24. A Bíblia, meus irmãos, era clara quando fala assim para nós em Romanos 3, 23 e 24: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Amém e glória a Deus por isso. Você já notou que a nossa vida nunca é perfeita? Já percebeu que por mais que nós nos esforcemos querendo fazer o melhor, o máximo de nossa vida, mas ela parece uma caminhada inacabada? Você tem percebido que quando você olha para as pessoas e para si mesmo, fica sempre uma pontinha de algo inacabado, imperfeito, incompleto? E olhando para a vida de cada um de nós, para nós mesmos, há sempre uma desconexão, uma imperfeição. O mundo, de fato, é um mundo que não tem um parafuso nele. Falta nesse mundo alguma coisa para fechar o quadro inteiro e para trazer a perfeição. E ouça, a exceção de Deus, exceto o Senhor, nosso Deus, todos nós vivemos essa realidade das imperfeições da vida, de um traço errado, de um desajuste, uma desconexão, o mal. Você vive isso e eu vivo isso. Nós queremos fazer, as irmãs querem fazer a melhor comida, mas sempre fica alguma coisa salgada demais, ou falta o sal. Nós, os homens, trabalhamos e queremos fazer no trabalho a perfeição, mas sempre falta o negócio, sempre fica uma coisinha errada. Meus irmãos, esse mundo nos prova o quanto que somos imperfeitos, como erramos, como temos dificuldades, como vivemos esse drama da vida que é a imperfeição, que é o mal. A Bíblia, meus irmãos, chama isso de pecado. O mundo inteiro, ele vive no pecado. A grande pergunta não é se nós vamos continuar a nos afundar no pecado. A grande pergunta é como vencer esses pecados, como vencer os nossos erros. Porque ainda que nós vivamos nesse mundo a imperfeição, o mal da vida, as desconexões, as situações que não fazem sentido algum, Deus providenciou uma vitória para cada um de nós nesse mundo e no mundo vindouro. Existem mecanismos do Senhor para que nós possamos vencer os nossos erros hoje e eternamente, agora e para sempre nas nossas vidas. Daí porque, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele categoricamente nos diz aqui algo maravilhoso, e ele expressa primeiramente como vencer os nossos erros. Número 1, sabe, meu irmão, amigo também, que a negação dos erros não é uma boa saída. Não dá para te negar
que nós somos errantes. Não dá para te falar assim, não, pastor, eu sou um cara que não erro. Eu sou o cara. Eu sou a pessoa perfeita. Não dá para fazer isso. Não dá para negar que nós não cometemos erros. Diz a Bíblia: todos pecaram. Não diz alguns, não fala dos marginais só, não diz daqueles que nós nem queremos ficar perto, não diz isso. Aqui a palavra inclui eu e você e o mundo inteiro. O todos nos inclui profundamente. Então não tem como negar o fato de eu ser uma pessoa que cometeu erros, de você ser alguém que também comete erros. Nós, meus irmãos, somos pessoas que sempre erramos. Uma vez Jesus estava no pátio do templo lá em Jerusalém, e aí ele estava sentado tranquilamente, refletindo, e se aproximaram de Jesus alguns líderes religiosos, e possivelmente levaram aos trancos e barrancos uma mulher, e a jogaram próxima do Senhor Jesus. Falaram assim: Jesus, essa mulher, ela foi apanhada em adultério, no ato do adultério. E o que você nos manda fazer? Jesus continuou escrevendo na terra, estava ali tranquilo, na sua reflexão pessoal. E aí eles insistiram com Jesus: Jesus, a lei manda matar, que a lei de Moisés mandava matar a pedradas a mulher apanhada em adultério. E eles insistiram: Jesus, o que o Senhor quer que nós façamos? Aí Jesus se endireitou, levantou um pouquinho e falou: olha, aquele que não tem pecado aqui, seja o primeiro a atirar a pedra nessa mulher. E diz a Bíblia que eles já estavam tão assim definidos que iriam matar aquela mulher com umas pedras na mão, que cada um já tinha uma pedra na mão. Mas diz a Bíblia que do mais velho ao mais novo, do sábio religioso até o jovem religioso, todos eles largaram as pedras no chão e cada um deles foi embora. Ficou Jesus e a mulher. Ele falou assim com ela: mulher, onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela falou: não, Senhor. Ele disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Quando nós encontramos esse texto lá em João, ele define claramente para nós que não há pecado, pecadinho e pecadão. Não há uma hierarquia no pecado. Não existe uma tipificação de pecado aos olhos de Deus. Existe aos olhos humanos. Uma pessoa foi apanhada e roubava e matava, latrocínio, tantos anos de cadeia. Uma pessoa odeia o outro, pode ficar tranquilo, nenhuma condenação, nenhuma prisão. Os seres humanos fazem isso. Os seres humanos tipificam o pecado, mas Deus, para Deus não há essa história. E não tem como eu e você negarmos esse fato. Agora, olha que interessante. Você pergunta a um político corrupto
Hoje, assim, você roubou já? Ele fala: está aqui a prova. Não, isso aqui está comigo. As pessoas negam o fato de que erraram. Você pergunta às chamadas minorias sexuais e mostra para elas que essa história da chamada cultura de gênero, dessa ideologia de gênero, ela não tem respaldo nem na Bíblia, nem em nossa civilização. Nós temos, meus irmãos, 6.000 anos de história, e ao longo de 6.000 anos de história, sempre houve um homem, uma mulher e os seus filhos. Aí você prova isso para as pessoas, na história e na Bíblia. E ela fala: não, esse negócio aí que está falando não existe. Então há uma negação das pessoas. Elas tentam negar o óbvio, o que está claro, de que nós erramos, nós pecamos, nosso destino, se deixarmos por nossa conta, não será o céu, será o inferno. Então nós, meus irmãos, temos o erro, não podemos negar. E quando você nega, ou eu nego isso, não é uma boa ideia. Nós estamos negando uma realidade. Se você quer vencer os seus erros, a primeira coisa que você tem que fazer, e eu tenho que fazer, é não negar o fato de que carecemos de Deus. É como se fosse um doente que vai e fala assim: eu estou aqui porque o meu pai, minha mãe, minha mulher, meu esposo me obrigaram a estar aqui, mas eu não tenho nada. E está doente. Ele está precisando de um diagnóstico, de uma intervenção, por um remédio, por uma cirurgia, mas ele pensa: eu não tenho nada. Se fizermos assim, nós morreremos. Mas se aceitarmos o fato de que todos pecaram, o Senhor nos abençoará, e o Senhor trará para nós a vitória sobre nossos erros. Segundo lugar, como vencer nossos erros? Se por um lado a negação não é uma boa ideia, a liberação de tudo também não nos trará felicidade. Fala assim a Bíblia, que nós todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Agora, olha que interessante, há uma ideologia hoje que fala assim: olha, bom, se eu estou errado mesmo, se eu errei mesmo, agora deixa o pau quebrar. Há até um dito na marginalidade que eles falam o seguinte, em relação a pessoas que matam os outros: o grande problema é matar um. Depois que você matou um, os próximos você mata e tira de letra. E as pessoas pensam que a vida pode ser assim: já que eu estou longe de Deus mesmo, está tudo liberado, então deixa eu fazer aquilo que eu quero. E elas pensam que essa liberação, só porque perceberam que estão erradas, ela trará bênção. De fato, não trará. O profeta Isaías, meus irmãos, em seu livro, ele propõe em seu livro o querer de Deus para a nação de Israel. E aí ele fala assim, Deus falando para Israel: olha, Israel, eu queria que vocês chorassem, que vocês se quebrantassem, que vocês voltassem para mim, mas vocês fazem festa, produzem grandes eventos, fazem isso, fazem aquilo, e criaram até um ditado, né? Que ele cita em Isaías 22:13: comamos e bebamos,
porque amanhã morreremos. E aí, anos depois, o apóstolo Paulo, no texto de 1 Coríntios 15, no verso 32, ele repete aquela expressão de Isaías 22, quando ele liga o fato de que no tempo de Paulo, lá no Império Romano, na cultura grega, havia também essa mesma ideologia. Havia lá um grupo de pessoas chamadas epicureus, que eram filósofos, que pensavam assim: olha, está vivo, está aí na tua vida, faça da tua vida o que você quiser. Vá, segundo a filosofia desses epicureus, vá até a última das consequências. E aí Paulo cita esse texto novamente. Ele fala que esse pessoal segue essa linha: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas olha, eu tenho, e também você tem, uma alma que é imortal. Mais cedo ou mais tarde, eu e você estaremos diante do trono de Deus. Mais cedo ou mais tarde, nós daremos contas, prestaremos o nosso relatório de vida ao nosso Deus. E será que a liberação total, aquilo que as pessoas fazem como querem, aonde quiserem, na hora que quiserem, trará para elas alguma bênção? Eu creio que não. E ouça, glória a Deus, que não é só eu que estou falando isso, e não é só a Bíblia que diz isso. Hoje, meus irmãos, milhões e milhões de pessoas estão deixando uma vida largada, fora, longe de Deus, e estão se voltando para o nosso Senhor. Um dos ícones da geração atual, até um pouquinho mais, de algumas décadas, de alguns anos mais atrás aí, chamado Rodolfo Abrantes. Ele cantava uma banda, era os Raimundos, e estava muito bem, vendia muito. Eu não conheço porque não é a minha praia, né? Eu estou mais para um pouco mais longe, mas muito famoso entre a sua geração. Mas ele se converteu ao Senhor. Ele deixou para trás esse hedonismo nojento, esse negócio de curtir a vida adoidado, nojento, e entregou o coração dele ao Senhor Jesus. Tem um vídeo na internet que eu trouxe para você hoje. Nós vamos ver agora, talvez você já tenha visto, eu quero que você veja de novo. E ele fala essa verdade maravilhosa. Valeu. Para o Rodolfo, gostaria de saber como foi o momento da conversão dele, se ele estava meio doidão no momento, alguém foi lá e falou alguma coisa para ele. Queria saber como foi. Cara, eu tava muito louco na hora, como é que você sabe, meu? Foi um momento que eu não escolhi, assim. Eu costumo viajar e contar essa história em muitos lugares onde eu vou, porque eu creio que a melhor forma de você falar de Deus para alguém é através da sua vida, né? O que Ele fez em você e se isso continua gerando frutos. Mas foi através de um grupo de oração que foi na minha casa. A minha esposa, a gente morava junto na época e os dois éramos muito drogados e a gente estava vivendo um estilo de vida totalmente destrutivo. E, cara, ela acordou primeiro, falou: eu preciso de Deus, eu não consigo sair dessa situação, eu preciso de Deus. E ela começou a buscar e encontrou de uma irmã, passou o telefone para outra e começaram a orar por ela. E esse grupo foi fazer uma oração na minha casa. E eu falei: ok, um dia só, né? Porque eu falei: não aguento crente, cara, eu não quero isso para perto de mim. E ela falou: não, é uma campanha, são 7 segunda-feira. Eu falei: agora ferrou, 7 segunda-feira, o que eu vou fazer com esse povo? Eu fugi das 3 primeiras. E aí eu era muito maconheiro, então eu esqueci que elas iam. E aí eu fiquei, eu não tive pra onde correr, mas assim, cara, Deus é real. Uma coisa que eu posso falar pra vocês, Ele é real, cara. E o que Ele começou a fazer na minha vida, a partir daquele dia,
não parou de fazer até hoje e tem me feito muito bem. E foi um tempo assim que eu falei, cara, eu cresci a vida inteira pensando com aquela frase religiosa: menino, não faz isso que Deus castiga. Olha, Deus castiga. Então você cria a imagem de que Deus é ruim, de que Ele te odeia. E quando eu experimentei o amor de Deus, mesmo eu sendo um cara que fazia tudo errado, eu fiquei completamente apaixonado. Eu creio que assim, um relacionamento de amor, ele para ser fera mesmo, tem que ser recíproco. E se Ele me amou, o jeito dele me amar foi dando a vida dele por mim, eu dei a minha para Ele. E hoje eu sirvo para servir a Ele. Agora, você era um usuário ou você chegou a ser viciado? Cara, eu creio que são poucos os usuários que dizem que não são viciados, mas na maioria todos são. Assim, a minha droga, digamos, que eu mais gostava era a maconha. E todo mundo fala, não, maconha não vicia, maconha é a droga da paz. Tá, tira a maconha do cara pra você ver a paz que ele fica. O cara fica estressadinho. E a partir daí eu comecei a usar mais um monte de coisa, né? E você perde o não. Eu creio que assim você perde o não e fica com aquele negócio de que, meu, isso daqui não vai me matar até o dia que mata. Eu acho que assim, as pessoas podem passar, poxa, não é meio careta você falar desse negócio de drogas? O que seria do carnaval, o que seria de rave sem elas? Eu creio que a coisa mais triste que tem, cara, é o velório de um cara de 19 anos que morreu por causa de crack ou de alguma coisa assim. Então, eu nunca aproveitei tanto a minha vida como nesses últimos 10 anos que eu tô limpo. Isso eu posso dizer com certeza. Irmãos, esse cantor tinha grana, tinha dinheiro, droga na mão, mulher, o que fosse, vivia a vida largado, mas descobriu em Jesus um grande amor de tal modo que ele deixou essa ideia da liberação da vida e entregou o coração dele ao Senhor Jesus. Em último lugar, para que nós possamos vencer os nossos erros, nós não podemos negar que eles existem, não podemos viver liberados na vida e fazer aquilo que dá na telha. Mas em terceiro, temos que entender que o perdão de Deus é a resposta. A Bíblia fala assim para nós: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salvam. Percebeu aqui o todos? O mesmo todos que pecaram são todos que Deus em Cristo recebe e nos traz a bênção do Senhor. A Bíblia é verdade, meus irmãos, os evangelhos e aquilo que eles nos colocam lá são os encontros do perdão de Jesus às pessoas. Jesus se encontra com o pescador Pedro e o perdoa, com Tiago e João e os perdoa. Ele se encontra com Zaqueu e os perdoa, com Mateus e perdoa. Ele vai lá na casa onde depois aparece um aleijado, ele cura e perdoa, e passa na rua e encontra um cego e perdoa, surdo, mudo, cura e perdoa. O Evangelho, os Evangelhos são os livros do perdão de Jesus. Será que você pode acolher em seu coração nessa noite o perdão de Jesus na tua vida? Não dá para negar quem nós somos. Não dá para tentar liberar a tua vida como se você fosse uma máquina sem freio, um carro sem freio, até espatifar no poste lá na frente. Não dá para você tocar a tua vida assim. O que dá é que você compreender esse fato: pecadores que nós somos, errantes que nós somos, e nos recolher com o Senhor e pedir a Ele, não a seres humanos, não a igreja, não a religião, não a nada, mas pedir ao Senhor Jesus
o perdão dos seus pecados. Você vai agora fechar os seus olhos. E nós vamos ter um tempo com o Senhor de oração. E nesse tempo você e eu vamos pedir ao Pai que nos mostre claramente as suas verdades, o seu favor imenso, a sua provisão, o seu perdão. Ah, pastor, eu fiz. Não, agora acabou. Pastor, eu cometi. Não, chega. Pastor, não mereço. É claro, ninguém merece. A questão não o quanto que você fez, como que você fez, com quem que você fez, ou se você merece ou não. A questão é que Deus nos perdoa sem exigir nada, gratuitamente. Essa graça que não se explica, esse favor que não se explica, está aqui conosco nessa hora. O perdão de Deus é assim. Ele apenas é o abraço de Jesus. Quem quiser esse perdão, Ele vem e nos oferece e nos conduz em seus caminhos de amor. Por isso, de olhos fechados, eu queria que você pudesse se colocar em pé agora comigo. Nós vamos falar com o Senhor mais uma vez. E da minha parte aqui eu estou orando por você, para que aí no teu coração, amigo, irmão, todos nós recebamos esse perdão do alto, esse perdão do Senhor. De olhos fechados, vamos falar com o nosso Deus. Pai, não dá para negar, Senhor Deus, nós erramos. Nós, Senhor Deus, somos pecadores. E ó Pai, talvez fugindo do Senhor, tentamos encontrar felicidade naquilo que nos traria só infelicidade. Mas ó Pai, nessa hora, nesse instante, o Senhor nos revela pela tua palavra a chave da vitória contra os erros, contra os pecados. O teu perdão, Pai, o teu abraço, a limpeza de dentro para fora que vem do Senhor, do teu Espírito Santo. Ó Pai, nós, de nossa parte, reconhecendo quem somos e pelos lugares pelos quais passamos da vida, te pedimos agora, Senhor Deus, nos perdoe, purifica, limpa o nosso coração, traz, ó Pai, a tua bênção sobre nossas vidas. Limpa a ferida, nos dê o teu agasalho espiritual, nos abrace profundamente, Senhor Deus. Nós recebemos o teu perdão através do sangue de Jesus, a vitória contra os erros de toda a nossa vida. E assim fazemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quantos creem que a vitória de Deus vem através do perdão do Senhor Jesus? Quantos creem nisso? Então
pode bem forte aplaudir o que ele merece, porque cremos na verdade. Só o perdão de Deus é que te levanta, te põe de pé e te abençoa hoje e para sempre. Ainda de pé, vamos cantar e vamos juntos exaltar mais uma vez o nome do Senhor Jesus.